Pega a visão. Diferença entre membro e discípulo. O membro espera por peixes. O discípulo é um pescador. O membro vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O membro se ganha. O discípulo se faz. O membro gosta de afago. O discípulo gosta de serviço e sacrifício. O membro entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O membro espera que lhe apontem a tarefa. O discípulo é solícito e toma a responsabilidade. O membro quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O membro é um consumidor de culto. O discípulo é um adorador verdadeiro. O membro reclama que o visitem. O discípulo visita. O membro espera que os outros orem por ele. O discípulo ora pelos outros. O membro é um ouvinte frequente. O discípulo é um praticante fervoroso. O membro sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. O membro diz: que bonito! O discípulo diz: eis-me aqui. O membro faz quando lhe delegam. O discípulo procura onde servir. O membro é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O membro é valioso. O discípulo é indispensável. Todo discípulo é um membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é um discípulo. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Nando, da Primeira Igreja Batista no bairro Botafogo, e eu quero pensar com vocês sobre a diferença entre o membro e o discípulo. O texto que eu acabei de ler é um texto extraído da internet, mas ele tem a ver com as palavras de Jesus lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lá nessa passagem, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No último domingo, dia 10 de janeiro, eu estive pregando sobre a diferença entre a multidão e o discípulo. Eu preguei baseado no texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 33, onde Jesus traz palavras semelhantes a essas que nós acabamos de ler, ensinando que o discípulo precisa estar disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, a amar menos pai, mãe, amar acima de tudo a Jesus. Depois, se você tiver a oportunidade, aí mesmo no nosso canal no YouTube, você pode acessar o culto do dia 10 de janeiro de 2021 e assistir essa mensagem. Acredito que vai também edificar a sua vida. Mas nós vimos que Jesus estava frequentemente cercado por uma multidão, por um aglomerado de pessoas. Jesus tinha essa capacidade de arrebanhar uma multidão onde quer que ele chegasse, onde quer que ele estivesse. Mas nem todos na multidão eram verdadeiros discípulos. Na multidão existiam muitos curiosos, na multidão tinha muita gente interesseira, somente pensando nos milagres, nas curas. Na multidão tinham aqueles que estavam ali porque simpatizavam com Jesus, mas não queriam compromisso com ele. Nem todos na multidão eram verdadeiros discípulos. Mas nós vimos que o que Jesus quer não é multidão, ele não está preocupado com quantidade. O que ele quer, o que ele busca, são verdadeiros discípulos. E por isso ele se virou para aquela multidão e disse: olha, quem quer vir após mim, quem quer ser meu discípulo,
precisa ser mais do que mais um na multidão. Precisa estar disposto a negar a si mesmo. Precisa estar disposto a tomar a sua cruz. Precisa estar disposto a renunciar. Precisa estar disposto a me amar acima de todas as coisas. Entendemos no culto de domingo que não basta ser mais um na multidão, que é preciso ser um discípulo. E eu estou repetindo resumidamente o que eu falei no domingo, porque esse mesmo princípio se aplica à nossa vida na igreja. Não basta ser um membro da igreja, é preciso ser um discípulo. E nós nos deparamos com a verdade de que nem todos os membros da igreja são verdadeiros discípulos. Ser discípulo é mais do que ter o nome no hall de membros de uma igreja. Ser discípulo é mais do que ser batizado. Ser discípulo é mais do que cantar no coral. Ser discípulo é mais do que participar de um ministério de louvor, de evangelismo, de beneficência. Ser discípulo é mais do que ter uma religião. Ser discípulo é mais do que ser um frequentador do templo. Ser discípulo é estar disposto a negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. Isso é o que significa discípulo. Discípulo é um seguidor, um aluno, um aprendiz. Um discípulo de Jesus é aquele que segue os ensinos e os exemplos do Senhor Jesus. Ser membro de igreja, ser só mais um nome no hall de membros, não é o suficiente. Nós precisamos ser discípulos. Lembre-se que Jesus não nos mandou fazer membros de igreja, mas nos mandou fazer discípulos. Por isso eu li aqui esse texto que mostra algumas diferenças entre o membro e o discípulo. Eu quero destacar 3 aqui para a nossa meditação. Eu quero destacar essa diferença que diz que o membro é um consumidor de culto, enquanto o discípulo é um adorador. Quando se diz que o membro é um consumidor de culto, é porque o consumidor de culto é aquele que acha que o culto é para ele. Ele só vem para receber. Ele chega no templo e quer encontrar tudo preparado, o ambiente preparado. Quer encontrar uma boa música, uma boa equipe, o que o pastor tem uma boa performance, quer encontrar um ambiente agradável, quer encontrar um ambiente limpo, ele quer que tudo esteja preparado para ele. Ele acha que ele é o centro, que ele é a plateia, que o culto é para ele. Mas na verdade, o discípulo entende que o culto não é para ele, o culto é para Deus. Ele é mais do que um consumidor de culto. Ele é alguém que entende que ele é um adorador e que ele está ali para oferecer dele para Deus. O louvor, a adoração, que só Deus é merecedor. Ele faz mais do que chegar lá, se sentar, ou que ligar a internet, acessar o canal no YouTube só para consumir, só para receber. Ele está disposto a oferecer, a dar para Deus de si, do seu serviço, da sua adoração, do seu louvor. Não seja só um membro, um consumidor de culto, mas seja um adorador verdadeiro. Faça de cada oportunidade que nós temos uma oportunidade para dar de si para Deus. Outra diferença que eu destaco aqui é que o membro ele é um ouvinte frequente. Já parou para pensar quantos sermões você já ouviu nesses teus 10, 20, 30, 40 anos como membro de uma igreja? Quantos sermões, quantas mensagens, quantos estudos? Porque o membro ele é um ouvinte frequente, mas o discípulo ele vai além. O discípulo ele é um praticante fervoroso. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes da palavra, é o que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Essa é a passagem de Tiago, capítulo 1, de versículo 22 até o versículo 25, na Nova Versão Internacional.
Um texto que nos chama a não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Não adianta saber muito. O que nós precisamos é praticar aquilo que sabemos, aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos do Senhor e da palavra do Senhor. Lá em Mateus 7, Jesus diz que aquele homem que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a alguém que constrói uma casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, as dificuldades, a casa cai, a vida cai. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Não importam as circunstâncias, a vida dele ficará firme e ele vai prevalecer. O membro é só um ouvinte frequente. O discípulo, ele é um praticante fervoroso. E destaco, em terceiro lugar, a diferença que diz que o membro faz quando lhe delegam. O discípulo procura onde servir. O Senhor não nos escolheu para ser apenas mais um frequentador do templo, mais um frequentador de culto. Ele nos escolheu para servir, nos escolheu para abençoar. E trabalhar, e abençoar, e servir, não só quando alguém pede, quando alguém manda, quando alguém dá alguma orientação, mas que haja dentro de nós esse desejo, esse impulso de ir, de servir, de abençoar, quer seja a um vizinho, a um parente, a um amigo, quer seja um irmão, quer seja na igreja, no trabalho, quer seja na vizinhança, onde quer que estejamos, precisamos ser verdadeiros servos e, como discípulos, procurar servir, procurar onde ser útil e onde deixar a marca de Cristo. O membro, ele faz quando lhe delegam, mas Jesus já tinha dito em Lucas 17:10 que quando nós fazemos apenas o que nos pedem, nós não passamos de servos inúteis. Leia lá depois, Lucas 17:10. Quando fazemos somente o que devíamos fazer, somente o que nos pedem, somos servos inúteis. O servo útil, o discípulo, é aquele que procura onde servir, mesmo que ninguém peça nada, ele procura onde servir. E ele fica feliz em ser útil e abençoar a vida de pessoas. Sabe, queridos, nós estamos num tempo onde nós não podemos nos conformar em ser mais um na multidão, e que nós não devemos nos conformar em ser apenas membros de uma igreja, mas nós procuramos ser verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores, verdadeiros adoradores, verdadeiros servos do Deus Altíssimo. E eu desejo que essa palavra impulsione você nessa direção, que você busque ser um verdadeiro discípulo de Jesus, se comprometendo com Ele, caminhando com Ele, servindo somente a Ele. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nesse tempo tem nos chamado a não viver uma vida de acomodação como mais um membro, como mais um na multidão, mas Tu tem nos chamado a ser verdadeiros discípulos, a nos envolvermos contigo e com aquilo que o Senhor está fazendo, a nos envolvermos com a Tua obra, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, em cada coração e nos ajude a sermos verdadeiros discípulos para a glória do Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada um, que essa mensagem possa nos ajudar, Senhor, a sermos discípulos e não apenas membros. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique na paz. Um grande abraço em nome de Jesus.